uma ótima semana, um ótimo dia para você, na bênção do Senhor Jesus. Quero chamar a sua atenção para o nosso estudo hoje. Perder para ganhar. Já viu isso? E esta lição de hoje, esse estudo hoje da Palavra de Deus, vai nos mostrar uma das ocasiões, vai tratar deste momento impressionante na vida de Jesus Cristo, a sua transfiguração. E também Jesus cumprindo a promessa de que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte sem ver a sua glória. E Jesus levou a um monte Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles. Você sabe, você entende o que é perder para ganhar? Isto te motiva? Durante toda a vida de Jesus, tempo que ele esteve aqui na terra, no seu ministério, Jesus revelou a sua glória de maneiras variadas e impressionantes, maravilhosas. Quando ele curava os enfermos, quando ele ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus, quando, por sua palavra, os elementos da natureza se submetiam ao seu poder, ou simplesmente quando ele se assentava, conversava com seus discípulos, querendo que as crianças fossem até ele. Em todos os sentidos, ele foi um homem como nenhum outro. Porém, houve momentos, ocasiões em que ele demonstrou sua glória de forma intensa, de uma forma especial. E a principal de todas é que antes da ressurreição, ele se transfigurou diante dos seus discípulos. Naquele momento, ele deu a seus discípulos uma visão da verdadeira glória, da sua verdadeira glória, coisa que até então os discípulos não tinham presenciado. Mas neste momento, neste monte, que chamamos Monte da Transfiguração, ele mostrou a sua glória a Pedro, Tiago e João. Perder para ganhar. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Palavras de Jesus, dirigida aos seus discípulos. Jesus falou sobre a sua morte e ressurreição,
Pedro tinha acabado de, há um tempo atrás, Pedro afirmou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar para os seus que tem que tomar a cruz. Quem quiser seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga a Jesus. E Jesus fala de perder para ganhar. E aquele que lê a palavra de Deus, se você é cheio do Espírito Santo, você entende esta palavra. Perdas e ganhos. Nós vivemos num mundo onde o ganho é algo essencial. Ninguém quer perder. Mas antes de Jesus mostrar a sua glória aos discípulos, Jesus quis falar sobre perdas e ganhos. E é isso que ele diz aqui. E Mateus, ele relata essas palavras de Jesus. Mateus, ele registra como Jesus confrontou os seus discípulos, como Jesus disse que aquele que quiser ir a ele e segui-lo tem que tomar a sua cruz. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus por causa dos milagres, com a intenção de obter alguma vantagem. E assim, neste momento, Jesus ele vai mostrar, vai enfatizar, dizendo que quem quisesse segui-lo precisaria, antes de tudo, antes de qualquer coisa, aprender a negar-se a si mesmo. E para, assim, enfatizar o que ele queria dizer, Jesus falou sobre uma cruz que precisava ser tomada e carregada. Ele estava dizendo que a pessoa, nós que queremos ser ou que já somos discípulos de Jesus, e todo aquele que quer seguir a Jesus, ser seu discípulo, deve anular-se para as suas próprias vontades pessoais. Preste atenção. Para um discípulo, a única coisa que importa é a vontade do mestre. Aprender a dizer não a si mesmo. E assim, suportar um instrumento onde se morre aos poucos. Estas são a vocação do discípulo verdadeiro. Dizer não a si mesmo e morrer para si dia a dia. A cruz era uma morte, o crucificado ele não morria na hora. Levava tempo, às vezes dias, a pessoa ficava na cruz, pendurada, e cada dia ia morrendo.
E o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que tomar a sua cruz. Tem que negar-se a si mesmo. Tem que abrir mão da sua própria vida. E dia a dia segui-lo, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para a sua natureza, para a sua carnalidade. E assim, Jesus quis deixar bem claro que a pessoa que no início, quando todos os que desejam segui-lo saem perdendo, perdem seus direitos, anulam-se na cruz de Cristo, porém, perde-se no início para ganhar depois. E o contrário é verdade também. Quem ganha no início vai perder depois. Alguém pode ganhar o mundo inteiro, ter bens, fama, riquezas, mas se perder a alma, não terá valido a pena. É isso que Jesus está mostrando. A vida é muito curta em comparação com a vida eterna, com a eternidade. O nosso viver aqui é curto. Toda riqueza que alguém pode adquirir jamais será suficiente para pagar o preço pela redenção da alma. Por outro lado, alguém pode não ter nada nesta vida. Porém, se tiver a redenção que Cristo comprou para a sua alma, esse alguém tem tudo. Por isso Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, vai achá-la, esse a achará. E tente, entre achados e perdidos, ganha quem perde primeiro, voluntariamente, por causa de Cristo, e perde quem se recusa a perder, pois mais tarde perderá tudo. Homens privilegiados foram aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João. Jesus, após isso, ele vai dizer que em alguns dos que ali se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Uma vez que muitos poderiam pensar que a recompensa estaria muito distante, Jesus afirma isto, que alguns ali veriam o Filho do Homem em sua glória. A recompensa completa, é claro, somente será dada no último dia, no final, na glorificação. Porém, há muitos sentidos em que nós, como crentes, cristãos, discípulos de Jesus, nós já somos recompensados nesta vida.
Já passamos a gozar da vida eterna. Jesus havia dito aos discípulos que a recompensa plena aconteceria quando o Filho do Homem viesse na glória do Pai, com os anjos, e retribuiria a cada um conforme as suas obras. Como vemos aqui em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas antes disso acontecer, antes desta volta gloriosa, alguns daqueles discípulos já teriam a visão do reino de Deus. Uma espécie de, podemos dizer assim, antecipação do que aconteceria no fim dos tempos. E, na verdade, não demorou muito para isso acontecer, porque Mateus, no capítulo 17, ele vai dizer que 6 dias depois de Jesus dizer de tomar a cruz, de perder para ganhar, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a um monte em particular. E foi transfigurado diante deles, quando eles estavam ali no monte. A sua glória apareceu, o seu rosto resplandecia como o sol, o seu rosto estava tão brilhante como o sol. Olhe, veja a maravilha que não foi. E também as roupas dele se tornaram brancas como a luz, resplandecia totalmente. E Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados. Eles também foram alcançados com esse privilégio de ver esta antecipação da glória de Deus, da glória que Jesus demonstrará na volta dele. Pedro, Tiago e João tiveram uma visão clara da imponência do reino de Deus, da glória do reino de Deus. O que aqueles homens contemplaram naquele dia, aqui no Monte da Transfiguração, nenhum olho humano havia visto. Porém, haverá um dia em que todo olho verá, como nos diz aqui o próprio João, no Apocalipse. Ele vai dizer que no Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, João então vai dizer: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. João havia presenciado um instante da glória de Jesus. E agora na visão, na revelação que ele teve ali na ilha de Patmos, ele afirma: todo olho verá. Aquilo que ele havia visto quando estava com Jesus no Monte da Transfiguração, que só os 3 viram.
E Jesus falou para não contar para ninguém. Mas após a ressurreição, os discípulos, como Pedro, João, eles escreveram e registraram. E João, com aquela visão ali no Apocalipse, ele vai falar: todo o olho verá. Muitas pessoas, quando nós falamos da vinda gloriosa de Jesus, não entendem e até nos repreendem, de certa forma, dizendo: se Jesus voltar, ele vai ser crucificado novamente, porque os homens são maus, a sociedade está caminhando para um caos. Então, se Jesus ele voltar aqui nesta terra, ele vai ser morto de novo, vai ser destruído. Mas não é isto que vai acontecer. Jesus voltará com seus anjos, com todo o seu exército, na glória do Pai. E João afirma isso. Ele vem com a nuvem e todo olho verá. E Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ver um pouco da glória de Jesus enquanto Jesus ainda estava aqui na terra. Foram privilegiados. E a glória do Filho? O Filho de Deus. Jesus deixou, como diz o hino, deixou o esplendor da sua glória. Jesus não apenas deixou esse esplendor onde habitava, mas ele encobriu durante toda a sua vida a sua glória pessoal. Paulo vai nos dizer aqui, na carta aos Filipenses, ele vai nos dizer que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Vejam bem, Jesus, ele abriu mão da sua glória pessoal. O corpo de Jesus, o corpo humano de Jesus, ocultou dos homens, das pessoas, a glória do seu ser. Mas toda a luminosidade e todo o resplendor sempre estiveram sob aquele ou aquela pele humana. Externamente, como diz o profeta Isaías, no capítulo 53, o versículo 2, o profeta disse: não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele estava se referindo ao Messias, ao servo sofredor, que hoje nós sabemos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não havia formosura, não havia beleza. E o seu interior, o interior de Jesus, reservava
a beleza, toda a beleza e brilho que existem. E naquele momento da transfiguração, o corpo físico de Jesus não mais encobriu a sua glória, foi manifestada. A carne humana de Jesus deu lugar ao brilho celeste e o Senhor da glória manifestou um pouco do seu esplendor. E esse pouco do seu esplendor fez com que Pedro desejasse ficar ali, fazer uma tenda para Jesus, porque não apenas o Senhor se manifestou ali em glória. Pedro fala, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, porque é bom estarmos aqui, esta glória aqui é maravilhosa. Então esses dois personagens apareceram, Moisés e Elias falando com Jesus. Esses personagens apareceram onde aí Pedro viu e Pedro entendeu quem eram, porque Moisés representava a lei, os mandamentos, e Elias os profetas. Moisés, o corpo de Moisés, Deus reclamou para si, como nos diz Judas. Judas, ele no versículo 9 da sua carta, ele diz, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés. Deus reclamou para si o corpo de Moisés. E Elias, ele foi trasladado, ele foi elevado ao céu, ele foi elevado ao céu por uma carruagem de fogo. Lembram dessa história quando nós lemos aqui no livro de Reis, o segundo livro de Reis, que Elias, enquanto caminhava falando com Eliseu, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias foi trasladado em vida. Então, esses dois personagens representando a lei, representando os profetas, conversavam com Jesus. E ficamos imaginando o que será que eles conversaram com Jesus? Do que eles falavam? Provavelmente nós cremos que eles falavam sobre o plano remidor, redentor de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o seu sacrifício. E diante de toda aquela glória ali, quem que não queria ficar ali para sempre? Pedro, Tiago e João. Pedro falou, vamos fazer uma tenda, vamos morar aqui agora, Senhor. A gente faz uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Tá maravilhoso isso! Que bênção, que glória, que majestade. Mas, diante de toda aquela glória, eles estavam atordoados. Eles não sabiam o que falar. Pedro não sabia o que dizer, então ele disse aquilo. Ele não sabia o que falar, nem o que fazer diante de tão maravilhosa glória. Mas ele estava tão feliz em permanecer lá.
E ele teve assim um vislumbre do céu. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Porque além de toda aquela glória manifestada, resplandecer como o sol, Jesus, suas roupas brancas como a luz, ele transfigurado. Então, além disso, uma outra coisa aconteceu. Uma nuvem luminosa os envolveu. E desta nuvem veio uma voz. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. E quando eles ouviram aquela voz, com aquela luz ainda maior, com aquela luminosidade, uma voz inconfundível que soou ali. É aquela mesma voz que havia falado, se pronunciado no batismo de Jesus. Agora estava ali confirmando o ministério de Jesus, do Filho de Deus. As pessoas teriam que ouvir a Jesus. Estava ali confirmado a missão do Filho e também o amor do Pai ao Filho. E os discípulos ficaram atônitos, diz a palavra, tomados de grande medo, aqui na versão NAA. Tomados de grande medo, apavorados, atônitos. Os discípulos caem de bruços, amedrontados. E quando levantam os olhos, todo aquele esplendor não estava mais ali. Mas Jesus fala, se aproxima e diz: levantem-se, não tenham medo, não fiquem com medo. Levantem-se. E eles levantaram os olhos e viram somente a Jesus. Era o necessário para eles, era apenas Jesus. Podemos imaginar a alegria do coração deles por terem participado daquele encontro. A voz, Deus, o Pai, disse: escutem o que ele diz. E Jesus disse: levantem-se, não tenham medo. Jesus Cristo é aquele a quem nós devemos ver e ouvir e obedecer, somente a Ele. Ele é o esplendor da glória do Pai. E somente por meio dele nós podemos ver a glória de Deus na glória do Filho. Jesus, ele deu uma pequena demonstração da sua glória. E já foi apavorante para aqueles discípulos. Ele apenas deu uma pequena demonstração. E naquele dia em que se transfigurou, foi esta a demonstração dada àqueles discípulos em particular. O Senhor, que veio como servo, veio para servir, mostrou que a humilhação era algo temporário. E seu reino glorioso, sua majestade, sua pessoa gloriosa seriam manifestados no devido tempo. E hoje nós vivemos na expectativa deste dia.
Um dia nós, os salvos em Cristo Jesus, teremos esse privilégio e todo olho verá, também como Pedro, Tiago e João. Havemos de vê-lo como ele é. Nos diz aqui João, na sua primeira carta, no capítulo 3. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar na nuvem, com toda a glória do Pai, com seus anjos, com todo o poder, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, nós perdemos para ganhar. Entende a maravilha do que Jesus ensinou aos discípulos e do que ele demonstrou? Jesus, com todo poder e glória, ele renunciou, ele tomou a cruz por amor a nós. E nós, que queremos ser discípulos de Jesus, temos que abrir mão da nossa própria vida e viver para a glória de Deus em Cristo Jesus. Porque é melhor perder algo agora do que perder a vida eterna. É o que Jesus disse. Todos os prazeres neste mundo, tudo que pudermos ter, obter, lucrar aqui neste mundo, não compensam diante da condenação eterna. Você pode ganhar tudo aqui neste mundo, mas no final vai perder. Então pense nisto que Jesus mostrou, porque ver a glória de Jesus é o que nos aguarda. Paulo ele diz isso lá na sua carta aos Coríntios. Ele vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 42, que o nosso corpo corrupto será semeado, quer dizer, na morte, mas ressuscitará em glória. E semeia-se em fraqueza, mas ressuscita corpo espiritual, corpo em glória, ressuscita em poder. Aleluia! Esta é a nossa esperança e é isto que nos faz viver dia a dia, vencedores por meio de Cristo Jesus. Não há outra maneira de ganhar a não ser tomando a cruz e seguir a Jesus. Pense nisso, reflita sobre isso. Pense como Deus nos amou ao enviar Jesus. E como a nossa alma redimida glorifica a Deus com o nosso viver aqui nesta terra. A renúncia que fazemos, o abrir mão da nossa própria vida, o perder a nossa vida por causa de Jesus, não é nada comparado ao que Jesus fez por mim e por você.